Graças a Deus, irmãos e amigos, Deus abençoe sua vida, saúde com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que tem salvado vidas, né? Esses programas aí que a gente tem apresentado, tem muito testemunho aí das pessoas que ouviram a palavra de Deus, deram ouvido, né? Como disse o próprio Jesus, aquele que ouve e cumpre, né? Então a palavra de Deus é para se ouvir e aprender mesmo, né? Como disse o próprio Jesus, está escrito pelos profetas: todos serão ensinados por Deus, e aquele que ouviu e creu, ele conhece a mim, né? Ou seja, ele segue, ele anda, ele vai andar com o Senhor, ele vai se salvar pela palavra. O crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? Então veja, todos são ensinados, mas nem todos aprendem, né? Então ele disse isso, exatamente, aprendeu. Aquele que ouviu e aprendeu, todos são ensinados, aquele que aprendeu, esse acredita, esse segue a palavra. Então quem conhece a verdade, ele pode muito bem se livrar do mal, do erro, da mentira e seguir a verdade, né? Então isso é o propósito nosso, tanto para nós mesmos, como para as pessoas que nos ouvem, né? De pregarmos a verdade e as pessoas se salvarem, né? Através da verdade, através da palavra do Senhor. Então o propósito de pregarmos a palavra é exatamente isso aí. A finalidade aí do Senhor Jesus ter morrido na cruz e deixar os discípulos para fazer discípulo, é exatamente para a salvação das nossas almas, né? E o desejo do Senhor é que todos venham se salvar, tenham o pleno conhecimento da verdade e se salve. Então tem aqui uma palavra para você que encontramos aqui em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 33. É aqui um versículo para dar início aqui do que queremos falar, né? Então aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então corrompe os bons costumes. Agora imagina a palavra de Deus, né? Então os maus conselhos. É por isso que no Salmo 1, versículo 1, inicia os Salmos, os livros de Salmos, ali o versículo 1, dizendo que bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando está falando isso, é escarnecer de Deus, escarnecer da palavra. O ímpio é aquele que anda na impiedade, ele não tem amor de Deus, ele anda contrário ao amor. O amor de Deus não é um amor por coisinha, não é amor humano, estamos falando de amor à palavra. Então, entenda, é uma coisa totalmente íntima da alma, do espírito. Quando o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito e ele procura aqueles que adorem espírito e em verdade. Então, é uma coisa muito assim, não é humana, não é terrena. É uma coisa de você amar a palavra. O que é amar a palavra? Querer obedecer. Você conhecer a palavra e querer obedecer a palavra.
É o que já falamos aqui de início. Então veja aí que aquele que anda no conselho dos ímpios, que não tem amor a Deus, ele é desgraçado, pobre, cego, miserável e nu. Isso aí Jesus fala que aquele que não tem ele é pobre, é cego, não vê nada, né, claro, do reino eterno. Ele vê as coisas terrenas, embora tenha muito dinheiro também, mas não serve de nada, é pobre, porque não tem como se salvar. É cego, não consegue ver a riqueza, e nu, porque ele não tem como cobrir a vergonha da sua nudez. Ele é pecador e não tem como cobrir os seus pecados, a conta que deve. Então ele é envergonhado naquele último dia. Então Jesus fala em Apocalipse, ali na capítulo 3, ele fala a respeito de saída. O versículo 15 em diante ali, ele fala exatamente disso aí. No versículo 18 ele diz que ele dá um conselho para nós, para qualquer um. Eu aconselho-te que busque em mim o ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestes branca, que é a justiça de Deus, a aprovação do Senhor, né? Vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez, e colírio para o olho, para que enxergue. Então no versículo anterior ele diz que aquele que pensa que é rico, aquele que pensa que pode se salvar por si mesmo, ele é um desgraçado, ou seja, ele não tem a graça de Deus a favor dele. Antes é o contrário, não tem graça. É um desgraçado, pobre, não tem dinheiro para comprar sua alma, a sua salvação. Então tem que ser no Senhor Jesus, na palavra. Então diz, é pobre, cego, não consegue ver, miserável e nu. Então veja aí que ele aconselha que a gente busque nele. Então veja aí, você vai ver, conselho do ímpio. Não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Ou seja, você vai andando num caminho aí, numa direção. Não, vamos falar uma coisa mais clara aqui, para você entender. Você estuda ou trabalha junto com os ímpios, mas à noite, largou o trabalho, eles vão para um lado, você vai para outro. Ele tem uma maneira de viver, de se divertir, e você tem outra maneira. Então isso é não se deter no caminho dos pecadores, não se manter. Porque para você trabalhar, você andar no avião, no ônibus, ir no restaurante, andar nas ruas, estudar junto com o pecador, você tem que fazer isso. Você está no mundo. Paulo até fala isso aos Coríntios, dizendo que para se afastar daqueles que pecam, mas não das pessoas nesse sentido natural. Ele disse assim: seria necessário vocês sair do mundo, mas eu estou falando para vocês se afastar daqueles que dizem ser irmão e não são, fazem as coisas erradas, e vocês se mantêm do lado dele em todo lugar, ou seja, concordando com as histórias dele, com os conselhos dele. Então aquele que não é mesmo. Então entenda que para mim trabalhar tudo bem, mas saiu do trabalho, eu vou fazer prosseguir o meu viver de maneira errada, diferente daquele que anda em erro. Então uns vai para a festa, para o forró, para o cassino, para os motéis, sei lá, fazer para a bebedeira, para os botecos, para os bares, para os bailes, para os carnavais. E o que é santo, ele vai para a igreja, ele vai cultuar a Deus, ele vai ler a Bíblia, ele vai orar, ele vai caçar jeito de servir ao Senhor.
tem prazer, tem amor pela palavra. Então a diferença está aí. Então você vê que bem-aventurado é exatamente o que é salvo, né? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você vai ver, sentar na roda dos escarnecedores é exatamente você concordar com aqueles que faz piada com as coisas de Deus, com aqueles que levam em brincadeira, acha que isso aí não vai ser cobrado, isso aí é uma história de carochinha que não vai acontecer. Leva a palavra de Deus como que seja apenas uma conversa fiada, né? Que isso não vai se cumprir na sua vida, que ele não vai prestar conta disso aí, né? Então veja que você não deve concordar com escárnio da parte de escarnecer da palavra de Deus, de maneira nenhuma. Pode ser quem for, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for ele que venha procurar escarnecer da palavra de Deus. Você tem que repreender, senão você vai prevaricar contra Deus, porque você não disse, você concordou, né? Então você tem que repreender, discordar com o escarnecedor. Então isso é escarnecedor. Agora, quando você vê o versículo 2 do Salmo 1, diz que antes de fazer essas tais coisas, concordar com esses erros, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Exatamente a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar arraigados, firme, assim como recebeste Cristo, assim andai nele arraigado e confirmados na fé, diz Paulo aos Colossenses, né? E a todos nós. Então veja que essa necessidade que nós temos antes tem o seu prazer, ter prazer, ter amor, é contrário àquele que não tem amor, que vive na impiedade, né? Então veja aí que nós precisamos ter esse zelo. Aí o versículo 3 do Salmo 1 diz que você é como uma ave plantada junto ao ribeiro de água. Não vai pensar que você tem diferença de uma ave, não, irmão. Porque a Bíblia diz no Velho Testamento, no Novo Testamento, que nós somos como uma Eva. E a nossa glória, seja riqueza, seja fama, seja aspecto físico bonito ou feio, seja como for, nós é como a flor da Eva. Seca a Eva, cai a flor. Então a Bíblia está claro nisso aí. E você sabe que isso é verdade. O homem, a glória dele não fica para sempre, é só um instante, né? Seja riqueza, seja boniteza, seja fama, seja o que for, né? Seja sabedoria humana, isso é pelos dias. Então veja aí, você será como uma ave plantada junto ao ribeiro de água, ou seja, junto a uma água corrente, um garapé, cujas folhas não secam, dá o fruto na estação própria, ou seja, os frutos não dá errado. Um fruto doentio, o alimento que sai de ti é perfeito, é bom, é o pão da vida. Eu sempre digo isso porque as pessoas acham que dar alimento para as pessoas que não é errado, claro que não, tudo certo. Mas tem gente que acha que Deus se agrada só disso aí.
das pessoas estar ajudando os outros, seja como for, e não ensina a palavra de Deus, irmão. Dá uma olhada em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Leia o capítulo 10, que fala de Cornélio. Era um homem bondoso e era temente a Deus. Orava a Deus, dava esmola para as pessoas. Aí o que o anjo disse para ele? Quando apareceu para ele, num quarto trancado, ele estava orando a Deus. Quando o anjo disse: Cornélio, as tuas orações têm chegado ao céu. As tuas esmolas também, ou seja, está certo, está fazendo parte da coisa. Mas falta para ti uma coisa, que é conhecer Jesus, rapaz. É claro que o anjo não disse, mandou que Pedro fosse procurar Pedro para Pedro pregar para ele. E Pedro pregou Jesus. Tu acredita? Creio. Seguiu, pronto. Foi batizado com o Espírito Santo. Então veja aí que não é só isso. Se você não der a palavra de Deus, o pão da vida para as pessoas, eles morrem e vão para o inferno. Pode ter comido bem, estudado bem, ganhar dinheiro muito bem, muito dinheiro, muita fama. Pode ser a pessoa mais famosa da terra, o maior inventor de descoberta científica, sei lá, pode ser quem for. Famoso, ficar o nome dele na história da humanidade. Mas se ele não tiver Jesus, ele morre e vai para o inferno. Porque nós não estamos falando de alma. Procura um remédio para a alma. Procura um alimento para a alma. Ei, rapaz, minha alma está com fome. Deixa eu dar aqui uma maçã, um caviar. Não existe isso, irmão. Palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, daqui da Bíblia. Não se deixe ser enganado. Então, os homens de Deus que pregam a palavra de Deus, inclusive Jesus, e todos eles foram desprezados por esse tipo de pessoas que eles não valorizam as coisas dele, valorizam as coisas da terra. Então, quando a gente prega a palavra, confronta essas pessoas. E eles vão contra a gente. Tu vê aí, vocês vê aí, que tem muita gente que ajuda os outros. Não está errado não. Mas vai ficar no humano, irmão. Ele não, muitas vezes, ensina só tocar violão, jogar basquete, dançar, ser bailarino, sei lá, essas rolas aí. Ensina tudo enquanto coisa do mundo, mas não ensina a servir a Deus, amar ao Senhor. Tanto o que está ensinando errado como o que não aprendeu vai para o inferno. Que adiantou? Aí uma palavra aqui que resumiu tudo. Jesus pegou e resumiu, para não ficar mais discussão nenhuma a respeito disso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? Tu já entendeu o que é ganhar o mundo inteiro? Significa toda a sabedoria humana, tudo. Filosofia, ciência humana, tudo que um homem pode aprender. Pode ser ele quem for o maior inventor. Você é ele. Você bateu em tudo. Toda a riqueza que existe na face da terra, no globo terrestre, é teu. Aí você não pode trocar pela tua salvação. Você tem que buscar aqui, no sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como é isso? Aprenda. Olha, fizeram essa pergunta para Pedro no dia da fundação da igreja, no dia que foi colocada as bases da igreja na terra, a pedra fundamental. Pum! No dia que deu início à igreja, a primeira pregação da igreja da face da terra, no dia de Pentecoste.
No dia que o Espírito de Deus desceu da terra. Esperai até que do alto venha o revestimento de poder. Fica aí em Jerusalém. Ficaram. Com 10 dias depois que Jesus ascendeu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo de Deus para ficar conosco para sempre. E naquele dia, irmão, a primeira pregação do apóstolo Pedro, quando ele pregou e falou daquele dia que estava acontecendo, que estava escrito em Joel, que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os meus servos e minhas servas profetizarão, terão sonho e terão visão. Ah, meu Deus do céu, que coisa linda. E ele falou ali de Davi, falou de Judas Iscariote, que perdeu o seu presbitério, se rasgou as suas entranhas, perdeu aquilo que ele tinha, como eles tinham também, mas ele perdeu, jogou fora. E foi pregando, e ali disseram para ele, está escrito, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. E o que devemos fazer, varões e irmãos? Eu falo muito esse versículo, irmão, porque é uma coisa boa para nós aprender. Ou seja, eu preciso perguntar para quem sabe. Eu preciso perguntar para quem está cheio do Espírito de Deus, do conhecimento de Deus, da convivência com Deus, do poder de Deus, da unção do Senhor. Eu preciso perguntar para isso. Como é que eu vou perguntar sobre avião para uma pessoa que nunca viu nem avião? Eu pergunto para o piloto, para o mecânico do avião. Rapaz, tu entende? Eu entendo, eu sou profissional em mecânica de avião, engenheiro na aviação. Eu sou piloto. Então vou perguntar para ele, claro. Então as pessoas não querem servir ao Senhor. Quando quer, pergunta. E se interessa. Ouve a resposta e segue. Então ali, o que devemos fazer, varões e irmãos? No versículo 38, Pedro responde para eles: arrependei-vos e sereis batizados em nome de Jesus Cristo. Não é batismo com o Espírito Santo, não. Está falando batismo nas águas. Sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O batismo de João Batista, nas águas. Confessar o nome do Senhor. Para que isso? É porque Deus disse que é e acabou, irmão. Não tem conversa fiada, não. Deus falou, está falado. Quem manda? Você é criatura dele. Todas as coisas foram criadas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. E aí? Tu vai correr para onde? Não, tem que confessar. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei ele diante de meu Pai e seus anjos. Mas aquele que me negar, eu também negarei ele diante de meu Pai e seus anjos. Negarei no sentido, não recebo, não tem eu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermo, fizemos maravilha. Afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca conheço, nunca te vi. Muitos me dirão naquele dia que fizeram coisas em meu nome e não fizeram. Ou seja, até que fizeram para os outros, vai para ele não. Tem aquela história de Judas Iscariote, sempre eu digo isso. Judas expulsou demônio, curou enfermo, fez maravilhas. Pois ele foi com os 12, foi com os 70. Recebeu poder para pregar o reino do céu e curar enfermidades. Mas ele aceitou Jesus? Não. Então, irmão, arrependei-vos, Pedro falou, e sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom.
Que dom? O que é isso? Entender as Escrituras. O que significa isso? Que necessidade tem disso? Para que isso? O que me traz de bom isso? Aí é que está o negócio. É aqui que está o mistério. Porque as Escrituras só têm valor, só têm significado para quem quer obedecer. Quem não quer obedecer, irmão, não tem significado algum. Nada. É uma coisa vazia, é de homem. É natural, é terrena. Mas quando você quer, é espiritual. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. Viva! Dá de entender, irmão? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre. Viva! Porque dá vida eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Que penetra até a divisão da alma e do espírito. Vai lá na alma. E não é só a palavra de Deus que vai. Não existe bomba nuclear. Qualquer tipo de bomba, que é a coisa mais terrível que tem, que chegue no espírito e na alma. Mas a palavra de Deus vai lá e conserta, condena também. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo, mas a palavra que eu prego, essa condena, se não quiser ela. Se quiser, salva. É para salvar, não é para condenar. Mas se você não quiser, a própria palavra te condena. Porque está dizendo, obedece é salvo, quem não obedecer, quem não crê é condenado. Então não vá na conversa fiada não, irmão. Você precisa conhecer o Senhor. Olha o que Paulo diz aqui. Vamos aqui o versículo 29. Nós lemos aqui o 33, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque batizam eles então pelos mortos. Porque, versículo 30, estamos nós também toda hora em perigo. Estamos toda hora em perigo? É uma pergunta. Versículo 31. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? A contenda tinha na época, eu acredito que até hoje também, que as pessoas lá acreditam, embora que diz que acredita, mas muitos dizem, mas não seguem piamente, no sentido de quando eu creio eu faço, quando eu creio eu vou para cima, quando eu creio eu corro atrás. Muitos não creem que nós vamos ressuscitar, que nós temos vida eterna. Acaba essa vida, nós entramos noutra vida, ou condenada ou salva, ou para viver com Deus para sempre, ou para ir para um lago de fogo preso eternamente. Muitos creem e seguem,
Mas muitos, embora creia, mas eu acho que isso é conversa fiada. Na hora lá, a gente dá um desvio, dá uma rasteira em Deus, uma tapeada. E acaba indo na conversa. Por isso que ele está dizendo, as más conversações corrompem os bons costumes. Então veja aqui. Se nós não acreditamos, mas se acreditamos, irmão. Aí ele está dizendo aqui nesse versículo aqui, 31. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor, pela palavra. Eu morro cada dia, no sentido de não gozar a vida, de pregar a palavra, viver a palavra, apanhar pela palavra, sofrer pela palavra, seguir a palavra piamente, para salvar pessoas, por vós. Pregando a palavra genuína e verdadeira para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas a se salvar. Aí ele diz no versículo 32, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E me adianta. Tem gente que ele faz parte do Evangelho ali e outra parte não. Ele segue um pouco, é quase crente, mas se Jesus vier, ele não sobe. Ele não entra, ele não se agarra, porque o certo aqui é agarrar com unhas e dentes. É aquele ditado que tem. Não é ficar, eu acho que eu vou, talvez eu vá, vou ver se eu vou, estou pensando de ir. Não é assim, irmão. Eu acho que eu sou crente, talvez eu seja crente. Eu penso que sou crente. Que é isso, irmão? É agarrar-se. Se você acredita que nós vamos ressuscitar, Jesus disse, e um dia, naquele dia, todos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então veja aí, todos. Então, se eu acredito, segura esse negócio, irmão, aprenda de Deus, aprenda o que é Deus, o que é Deus, o que é, cadê Ele? O que devemos fazer, irmãos? Arrependei-vos. O que é arrepender? Eu não quero fazer mais, não quero viver na vida que estou vivendo agora, eu quero viver uma vida de crente, uma vida santa, uma vida na palavra, orientado pela palavra de Deus. Cadê? Como é? Eu quero. Então vai aprender, irmão. Mas se eu não acredito, comer, beber e folgar aí, amanhã vai morrer mesmo. Acabou. E eu sempre digo, se a vida fosse, a nossa vida fosse como a vida dos animais, seria bom. Porque nós podíamos pensar dessa forma, comer, beber, vai se acabar a vida mesmo amanhã. Aí não, é como que não existiu. Agora o homem é diferente dos animais. Você vê que os animais foram feitos e foi dado para o homem cuidar. A terra foi preparada por Deus com animais, com tudo que existe, as árvores e tudo. Terra seca nem existia. Só água cobria a face da terra. Depois apareceu as porções secas. Deus ordenou. Floresta, tudo com as árvores produtiva e tudo, e peixes e animais que para voar e para rastejar.
Aí foi entregue para o homem. Fez o Adão, pegou um pedaço de barro lá, da mesma terra, fez, soprou nas narinas. Aí ele deu a vida ao homem, vida eterna, irmão, vida eterna, tá entendendo? Deus não soprou uma vida para soprar aqui 830 anos nas narinas desse boneco. Ele viveu 830 anos depois que ele pecou. Não, eternamente. Aí ele pegou, chamou o diabo, não é que ele chamou, o diabo tapeou a mulher dele, pelejou ele, aí a mulher dele tapeou ele e fez ele entregar a vida dele pro diabo. Não está exagerando? Não, certinho. Ele cedeu o engano do inimigo e perdeu a vida, irmão, para adquirir agora só através de Cristo. O próprio Deus vindo na terra, se fez homem, habitou no meio de nós, deu o seu sangue unigênito, do Filho unigênito do Pai, que o diabo não conseguiu corromper ele. Aí ele deu para nós. Só através do sangue de Jesus nós resgatou. Aí tá os dois, tem o Adão e tem Jesus, tu quer qual? Mas só que todos os dois ressuscitam. Porque vai chegar o fim desse negócio. Vai chegar a hora de que ressuscitarão todos. Bem-aventurado aquele que ressuscitar na primeira ressurreição. Os filhos de Deus. Aquele que é santo, aquele que acreditar na palavra. Aquele que aprender de Deus. Ressuscitarão para a vida eterna. E os que ficar para a segunda ressurreição ressuscitarão para condenação e vergonha eterna, disse Jesus. É, irmão, não é fácil não o negócio não. Aí aqui eu falei agora há pouco, no início aí, que todos aprenderão de Deus. João capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quem ouviu e aprendeu. Mas tem gente que ouve e não aprende. Não, quero levar do jeito que eu sou assim, eu gosto das coisas desse jeito. Pois é, mas tu vai pro inferno sem gostar. Irmão. Quer fazer do jeito que quer, você não se manda não. Jesus, como homem, ele veio à terra, ele se fez um homem. Não obedeceu à vontade da carne dele. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para. Agora imagina eu, orelha seca. O que você entende disso aí? Voltando aqui. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que é besta mesmo, que se diz ser ateu, que não sei o que não acredita. Aí a gente chama até de ator, porque a pessoa vive à toa. Mas não sabe que existe um Deus, não é possível. Que me aproveita isso. Quem me aproveita essa luta de pregar o evangelho, de combater, de debater contra esse povo? O que me aproveita isso? Paulo está dizendo. Se os mortos não ressuscitam, para que esse negócio de evangelho, de Bíblia? Para que isso? Igreja, para que isso? Derruba esses negócios. É isso que ele está dizendo. Se eu acredito que os mortos não ressuscitam, para que eu vou pregar o evangelho? Para que existe religião, essas coisas aí tudo? Aí ele prossegue aqui. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Precisa estar se preocupando.
Aí ele diz no versículo 33, que é o que eu falei: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34: vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso, ou seja, digo para vergonha vossa. Vergonha vossa. Verdade, irmão. A gente precisa ter o conhecimento de Deus, não é de homem, de Deus. Como é isso? Aqui o homem perguntou: mas como é isso? Ah, sabe? Precisa perguntar mesmo. Para quem sabe. Precisa perguntar. Aí ele diz aqui, em Colossenses capítulo 3, eu quero ler aqui do versículo 5 até o 6, mas eu acho por bem ler do primeiro, para você entender aqui. Aí vai chegar no 5, aonde eu quero. Versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do trono de Deus. Buscai as coisas que são de cima. Claro que você tem que buscar da terra também, você precisa comer, vestir, viver na terra. Mas você tem que buscar para a tua alma de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Pensai, meditai, irmão. Salmo 1, versículo 2: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, eu estou mais firmado no céu do que na terra. Aqui, por mais que eu prepare a minha vida, eu vou perder sempre. Por mais que eu me arrume com dinheiro, com posses, com sabedoria humana, ciência humana, eu esteja todo preparadinho, eu morro sempre. Ou eu estou enganado? Agora no céu, irmão, não tem quem tome de lá. Como lá e tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não rói, nem o ladrão mina e rouba. Lá não tira não. Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa eu traduzir. Estáis mortos para o mundo e a nossa vida está escondida na palavra de Deus. Escondida porque você precisa buscar o dom do Espírito para entender a palavra, o que significa as riquezas da palavra do Senhor, o que significa, o que está me dizendo isso aqui. É isso aí, irmão. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis juntamente com Ele. Quando Cristo vier, que nós estamos com a sua palavra, nós vamos ser glorificados, transformados como Ele foi transformado. Aí nós recebemos essa glória juntamente com Ele. É a ressurreição da igreja. Versículo 5 agora nós vamos entrar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai. O que é isso? No sentido da orientação da Bíblia. Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. É melhor tu chegar no céu caolho, ou seja, cego no olho, do que no inferno com os 2 olhos.
Aí ele vai falando na mão, na perna. Entenda aí, mortificai. Não é para arrancar. Mas é você ignorar essa visão. A tua mão te faz pecar, pegar o que é dos outros. Isola essa mão. Rapaz, desconsidera esse negócio. Aprenda a não fazer errado. É isso aí. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Nós. Não é? Estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Então tem a mudança e o aprendizado para nós mudar pela palavra. Se não fizer isso, você nunca vai mudar, irmão. Você nunca vai ter Deus. Você precisa aprender. Aí Paulo escreve aqui aos Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são Deus. Não são deuses. Quando vocês não conheciam o Deus verdadeiro, andava aí adorando outros deuses aí que não são Deus. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Então eu aprendi de Deus, irmão, já era, está seguro. Eu não vou voltar mais a fazer aquilo. Não estou aprendendo, como é que eu vou voltar atrás? Eu preciso seguir para frente, eu não posso diminuir a coisa. Eu estava lá na frente e voltei. Quando a gente vai ver, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 36, ele diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa, a salvação. Então eu preciso de paciência para me fazer a vontade de Deus, para me alcançar a minha salvação. É isso aí. Aí ele diz: porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. No versículo 37, né? Então veja, é um tempinho, daqui a pouco Jesus vem, não vai tardar, e ele vem mesmo. Aí no versículo 38 diz: porque o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então veja, eu não posso recuar, eu preciso só ir da frente, só aprender mais. Eu não tenho como retornar. Não, aprendi de Deus, agora eu estou aprendendo com os homens. De novo, voltei ao que era antes. Ao velho homem. Tem que ser novo, renovado. Ao versículo 39, diz: nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Recoa para a perdição. Mas daqueles que crê para a conservação da alma. Eu preciso crer, seguir, para conservar a minha alma. Conservar, salvar, proteger, livrar do inferno. É isso aí.
Então, aqui Hebreus capítulo 6, versículo 1, olha o que diz aqui. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, o que é deixar os rudimentos da doutrina de Cristo? Eu estou pregando aqui, irmão, para as pessoas que não sabem o que é a palavra de Deus, que estão aprendendo. Não estou pregando aqui para teólogo, não. Teólogo, se não se salvar, é porque não quer. É que ele conhece a palavra. Se ele não se salvar, é porque ele não analisou a palavra, é problema dele lá. Agora eu estou pregando para quem não conhece. É por isso que é bem explicado aqui. Aquela coisa bem principiante, bem iniciante mesmo. Pelo que, deixando todos os rudimentos da doutrina de Cristo. Ou seja, o que quer dizer? Eu deixei de... eu passei a conhecer. Aquilo que eu não conhecia de Cristo, agora eu estou conhecendo. Estou conhecendo a doutrina, estou conhecendo... O que é doutrina? Ensinamento. Palavra de Deus. Agora eu estou conhecendo a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então eu deixei de ser rude. Agora eu sou entendido nisso aí. É isso aí que está dizendo aqui. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Oh, glória! Então eu vou prosseguir até ser perfeito, até eu conhecer mais e mais e mais, ser perfeita, chegando à estatura perfeita de Cristo, diz em Efésios capítulo 4, né? Mas veja aí, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Ou seja, eu não começo a botar obstáculo no meio, na minha frente, ou receber de alguém e acreditar em coisas mortas, que não me leva à salvação. Pelo contrário, me mata, me prende, me atrapalha nessa caminhada. Eu preciso prosseguir, pular por cima desse negócio. Não ir em tudo enquanto é vento de doutrina. Qualquer palavra que disser, eu acredito que é de Deus. Não é assim não, irmão. Quando você quer, irmão, acredite, pelo amor de Jesus Cristo. Quando você quer, sabe quem é que é interessado mesmo em ti? É Deus. O Espírito do Senhor quer salvar a sua vida. Acredite, pelo amor de Deus. O interessado, ele é o professor, intercessor, ajudador, fortalecedor, ele é consolador. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas, e ensina o que e como convém pedir, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você quer, embora você nunca saiba ler, não sabe a letra do A, irmão, e você querendo, Deus, eu quero o Senhor, eu quero saber de verdade, você se abrir com o Senhor, Ele vai te revelar, irmão. Você vai entender essa palavra, acredite, pelo amor de Deus. Você vai entender, compreender, se você não vai seguir, se não quiser. Agora tem gente que vai atrás de religião, eu sou nessa eu vou morrer, vai mesmo, e vai para o inferno. Porque você não quer aprender de Deus, você quer a religião. Que religião? Você quer viver uma tradição humana, de homem. Foi o caso dos judeus na época de Jesus. Não, nós temos nossa tradição, meter a pé em Jesus, matar, pregar num pau. Já pensou? Não aceitaram de maneira nenhuma os ensinamentos do Senhor, porque não queriam mudar. Não, nós temos nosso jeito de servir a Deus, nós servimos desse jeito. O próprio Deus lá dizendo para eles não acreditaram. Aí eu vou ter isso aí comigo? Sai fora, irmão. Eu quero conversa com isso não, eu quero Bíblia. Eu quero palavra, eu quero o Espírito, eu tenho que orar, buscar. Jesus me dá, eu preciso, eu quero conhecer o Senhor. Irmão, ninguém pode ir com essas conversas fiadas, de ficar achando que, não, eu acho, talvez seja. Que conversa, irmão? Palavra, vai para lá, escuta. Se você não sabe ler, pede para alguém ler.
escuta e grava na tua mente. Jesus, eu preciso gravar a tua palavra, eu preciso entender esse negócio aí. Isso aí é dado para quem quer, não é para quem busca no sentido humano, não. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, ele diz: veja, irmão, a vossa vocação. O que eu estou querendo? O que eu quero da minha vida? E principalmente na obra de Deus, qual é? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Então ele diz: veja a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, segundo o humano. Os sábios humanos, né? Não são muitos os sábios segundo a carne, nem os nobres, nem os poderosos que são chamados. Não dá ouvido, irmão, porque não quer mudar de vida. Ah, nós somos, só quem sabe é eu posso, eu entendo, eu compreendo. Compreende nada, sabe nada. Quem ensina é o Senhor. Quem aprende vê Jesus. Você viu o que eu preguei aqui, que eu falei. Quem não aprende nunca vai ver. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que é seguir a paz? Seguir Jesus com todos. Ele é o príncipe da paz. A santificação, o que é? Separação pela palavra. Ei, rapaz, não vai para ali, aí é pecador, para cá. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é real, irmão. Então queira o Senhor, busque no Senhor. Ele quer te ajudar. E se você tem Ele, você tem tudo. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada, irmão. Na hora que você pede, na hora da aflição, Deus está contigo, Ele resolve o problema, porque Ele pode resolver qualquer um. Não tem nada impossível a Deus. Acredite nisso. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui nessa TV mais uma vez pregando a tua palavra. Meu Deus, o Senhor deu também a oportunidade para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Pai, que o Senhor venha se manifestar verdadeiramente na vida dessas pessoas. Meu Deus, para fazer eles entenderem que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que todos nós vamos prestar conta com o Senhor. Meu Deus, eu não sei a vida deles, meu Deus, que está nos assistindo agora, mas eu dispenso uma palavra, meu Deus, uma bênção da parte do Senhor, a tua unção, a tua graça, o teu poder, que o Senhor dá a todos os pregadores da tua palavra. Aquele que prega a tua palavra é um dispenseiro dos mistérios de Deus, do poder de Deus. E por isso eu abençoo a vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Todo demônio, todo mal, toda parte maligna que tem amarrado a vida dessa pessoa, que tem atrapalhado a vida dessa pessoa, de maneira, meu Deus, que ele não consegue resolver. Meu Senhor, é tanto embaraço na sua vida, mas a partir de hoje é no nome de Jesus Cristo. Todo mal é desfeito no nome de Jesus, no poder da palavra. Eu repreendo esse demônio. Sai da vida dessa pessoa, tu que tem atrapalhado, tem amarrado a vida dessa pessoa, tem destruído a vida dessa família, tá de maneira atrapalhando tanto na área financeira, como também na saúde, na convivência, na união. Está repreendido. Sai da vida dessa pessoa. É uma ordem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai e não volta nunca mais. E toda honra,
toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.